E aí, futuros aprovados, professor Igor Moreira novamente com vocês para mais uma videoaula, hoje falando sobre resistores, esses aparelhos que são assim os mais comentados, os mais cobrados nos vestibulares. Basicamente, qual é a função de um resistor? Numa definição bem simplificada, resistor é um aparelho que vai ter como função converter energia elétrica em energia térmica. Basicamente, o que ele tem que fazer é aquecer. É isso que um resistor tem que fazer da vida dele, ele só tem que esquentar. Então, eu posso citar aqui aparelhos que você tem em casa que têm um comportamento de resistores, como por exemplo, o ferro de passar roupa. Quando você liga um ferro de passar roupa, a única coisa que você espera que ele faça é que ele esquente. Uma sanduicheira, uma chapinha de cabelo, né, uma prancha e por aí vai. Bom, esses resistores eles têm que trabalhar de acordo com as leis de Ohm. É tanto que utiliza-se como equação base para o funcionamento de um resistor essa formulazinha aqui, ó, U igual a R vezes I, que nós já vimos em aulas anteriores, que corresponde exatamente à primeira lei de Ohm. Pois bem, mas existe uma classificaçãozinha que eu tenho que fazer em relação a isso para os resistores. Existem aqueles resistores que são chamados de resistores ômicos e os chamados resistores não ômicos. Ora, qual seria a diferença básica entre um resistor ômico e um resistor não ômico? Esse tipo de resistor aqui trabalha com resistências constantes, enquanto que esse resistor aqui trabalha com resistências variáveis. O que vai alterar o comportamento do resistor? O que altera o comportamento do resistor, basicamente, é a propriedade física dele. Na realidade, todos os resistores têm um comportamento não ômico, todos sofrem pequenas variações. Só que, para efeito de cálculo, quando essa variação é muito expressiva, você considera o resistor como sendo ômico. A sua representação gráfica seria uma reta crescente partindo da origem, enquanto para um resistor não ômico seria uma hipérbole, ok? Então, são formas que você tem para diferenciar um resistor ômico de um resistor não ômico. Observando o valor da resistência, se ela permanece constante, trata-se de um resistor ômico. Se ela varia, trata-se de um resistor não ômico. E através do formato do gráfico representativo desse aparelho. No caso do resistor ômico, uma reta crescente partindo da origem. No caso do resistor não ômico, uma hipérbole. Ok? Pois bem, esses resistores eles estão presentes o tempo inteiro em diversos aparelhos, mesmo aqueles que não foram feitos para aquecer. Por exemplo, tem de circuitos integrados para fazer o controle de tensão elétrica. Como assim fazer o controle de tensão elétrica? Ora, nós já vimos em aulas anteriores que nós temos como base para a interpretação do funcionamento de um aparelho uma grandeza chamada de potência elétrica. E que essa potência elétrica ela é definida como sendo o produto da corrente pela DDP. Pois bem, em situações bem específicas dentro de um circuito elétrico, esse resistor ele é utilizado como um regulador de potência elétrica. Como é que ele pode ser um regulador de potência elétrica? Você já deve ter utilizado, mesmo sem saber, ou conhece, uma coisinha chamada de reostato. Professor, nunca ouviu falar nessa palavra reostato. Talvez você conheça por essa outra, potenciômetro. Também não sei o que diabo é isso aí. Mas eu acho que você sabe. Quer ver, ó? Então, o reostato ou potenciômetro é um botãozinho que você vai apertar ou girar e você vai fazer com que a potência do aparelho mude. Como assim? Ora,
pense no seu ventilador, um aparelho que quase todo mundo tem em casa. Ele tem um botãozinho onde você vai girar esse botãozinho e o ventilador vai ficar mais rápido ou vai ficar mais lento. Se eu estou girando o botão para tornar o ventilador mais rápido, olha o que é que está acontecendo. Eu estou elevando o valor da corrente elétrica que está atravessando aquele aparelho. Só que se eu estou elevando o valor da corrente elétrica, o que é que eu estou fazendo com o valor da resistência? Ora, para que a corrente aumente, a resistência tem que diminuir. Então, esse potenciômetro é esse botãozinho que tem no ventilador, que você gira para deixar ele mais rápido, mais lento. É o botãozinho que tem no seu ferro de passar roupas, que você gira para deixar ele mais quente ou mais frio, que tem no seu chuveiro elétrico, que tem no seu secador de cabelos, no seu aparelho de som para deixar o som mais forte ou mais fraco. Então, a gente tem que seguir sempre essa linha de raciocínio. Se eu faço a resistência cair, eu faço a corrente aumentar e, portanto, a potência também aumenta. Se eu faço a resistência aumentar, eu faço a corrente cair e, portanto, a potência também diminui. É claro que essas duas fórmulas já deixam bem claro isso. Só que em se tratando de um resistor, eu posso utilizar outras fórmulas também, porque partindo do princípio que o P é a DDP vezes a corrente e a DDP é R vezes I, eu poderia dizer que essa potência é R vezes I vezes I, ou seja, é R vezes I ao quadrado. Olha aí que maravilha! Essa fórmula de potência ela é válida para qualquer aparelho elétrico. Essa daqui não, essa aqui é válida apenas para resistores, porque ela foi obtida a partir da fórmula do resistor. Ou eu poderia chegar aqui simplesmente, pegar esse R vezes I ao quadrado, eu posso dizer que aqui embaixo tem um 1, e multiplicar tanto o termo de cima quanto o termo de baixo por R. E daí eu teria o quê? Teria uma potência exatamente igual a R ao quadrado vezes I ao quadrado sobre R. Só que se eu tenho um produto de quadrados, eu tenho o quadrado do produto. E o que é que seria R vezes I? É a DDP do resistor. Então, eu também posso dizer que a potência do resistor seria U ao quadrado sobre R. Ok? Vou repetir novamente. Essa fórmula de cima, professor, posso usar para qualquer aparelho elétrico? Pode. Essas outras duas posso usar para qualquer aparelho elétrico? Não. Essas outras duas apenas para resistores. Então, não esqueça, sempre que eu estiver falando de um resistor, eu estou falando de um aparelho que a única coisa que ele vai fazer é converter energia elétrica em energia térmica, funcionando de acordo com a lei de Ohm, no caso de ser ôhmico, e que na grande maioria das questões que você vai encontrar por aí será ôhmico esse resistor. Esse resistor, por provocar esse aquecimento, ele serve como controlador de potência elétrica, fazendo com que haja o aumento ou diminuição de corrente através de um dispositivo chamado reostato ou potenciômetro, onde se eu diminuir a resistência, eu faço a corrente aumentar, a potência aumenta. O ventilador fica mais rápido, o ferro esquenta mais, o aparelho de som gera um som mais forte. Se eu fizer a resistência aumentar, eu diminuo a corrente, eu diminuo a potência. O ventilador gira mais lento, o ferro esquenta menos, o aparelho de som gera um som mais fraco. Ok? E fora essa equação de cima da potência, exclusivamente para o resistor, eu posso utilizar essas outras duas equações. Certo? Beleza? Então não esquece, sempre que estiver falando de resistor, só é seguir esses padrõezinhos aqui que vai ficar tudo beleza. Ó, novamente, vai ficar aqui, filma aí, bate foto. O pessoal não tem medo de bater foto agora na sala. Ó, bate foto desse lado, o professor vem para esse outro, bate foto desse outro. Ok? Tranquilo? Então, gente, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Vamos fazer aulas com atividades sobre essa teoria. Não percam.
vou deixar na descrição do vídeo e qualquer coisa pode deixar nos comentários aí que a gente responde. Valeu e até a próxima!